Fala pessoal, aqui Edson Lovati, acadêmico de medicina do 6º ano, graças a Deus, empreendedor, graduado em administração, pós-graduado em nutrição, fisiologia, medicina do esporte e graduando em metodologias de ensino ativo. E hoje aqui nós vamos falar no meu canal, tá? Edson Lovati, aproveita e já se inscreve aí. Hoje nós vamos falar de ciclo de esteroides. Fazer ou não fazer? E se vai fazer um ciclo, faz realmente um ciclo ou faz o uso contínuo, tá? Então aproveita, se inscreve e nós vamos falar de ciclo depois da vinheta. Como eu gosto, às vezes, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, da minha opinião pessoal. E não adianta, não tem como você falar de um tema e não ter viés. Então eu assumo que eu não tenho nenhum interesse, ninguém me patrocina por nada, mas eu tenho meu viés sim, eu tenho meu caminho. Eu sou usuário de esteroide contínuo, né? Meu primeiro contato com esteroide tem aí algo em torno de 15, 20 anos e pelo menos há 5 ou 6 anos eu faço uso contínuo, ou seja, eu não faço o ciclo e TPC, a terapia pós-ciclo, eu faço uso contínuo, então eu tenho um viés quando eu vou falar de esteroides e dos esteroides, sempre a minha ideia é fazer uso contínuo. Mas isso não é para todo mundo, e aqui a gente tá para falar um pouquinho disso, porque talvez algumas pessoas não tenham essa necessidade de fazer uso contínuo. E como é que eu separo isso, né? Quem deve fazer uso contínuo ou não de esteroides? Eu já disse, a maioria das pessoas deveriam fazer o uso contínuo. Mas por que fazer esse uso contínuo de esteroides? Porque quando o indivíduo, quando a pessoa, principalmente os homens, fazem uso de esteroide, a produção dele, né, que a gente chama de produção endógena de testosterona, ela é inibida, ela não para de produzir. Por quê? Porque está vindo esteroide de fora, eu estou me aplicando, então o organismo sabiamente para de produzir. Então você tem uma diminuição ou até uma parada por completo da produção de esteroides. E você vai tomar ali por algumas semanas, 8 semanas, 12, 16 semanas. Então você está tomando de fora, os seus níveis plasmáticos de testosterona, por exemplo, vão ficar estáveis. Ao passo que se você fizer o uso por 8, 12, 16 semanas e parar, você vai ter um crash hormonal, uma queda hormonal bastante importante. E acho que essa queda, esse crash hormonal é um dos principais fatores, né, pelo qual eu defendo o uso contínuo, para não haver esse crash. Quando você usa esteroide, você treina, se alimenta bem, usa esteroide, então você cria massa muscular. E dependendo do tempo que você tem essa massa muscular, isso inclusive faz parte da sua identidade pessoal. E quando você perde a sua identidade pessoal, seja por qualquer motivo, né? Por perda de massa muscular, porque você, por exemplo, sofreu algum tipo de acidente, teve algum tipo de mutilação, isso traz uma repercussão psicológica bastante importante. Então imagine você, tá bonito, saradão, grande, forte, 12, 16 semanas e você para o uso. Por mais que você faça uma TPC de maneira correta, se alimente bem nesse período, você vai perder alguma massa muscular. E isso vai influenciar na sua identidade visual. Consequentemente, no seu psicológico, somente pela mudança da sua identidade visual. Além disso, a falta ou uma queda bastante importante desses esteroides farão com que haja, em algum grau, alteração psicológica. Algumas pessoas, uma alteração bastante importante e outras menos importante. E isso pode levar a alguns problemas. Por exemplo, desmotivar para treinar. Então a pessoa já não treina mais, ela passa a ganhar peso, ela perde a motivação para trabalhar, para se alimentar corretamente. Algumas pessoas perdem a motivação até para sair de casa, principalmente se tem ali algum quê de uma depressão, um humor mais deprimido, normalmente, se isso já é da pessoa e não foi tratado. Então acho que um dos principais fatores pelo qual eu defendo o uso contínuo de esteroide é para que não haja esse crash hormonal, essa queda hormonal e essa repercussão psicológica. Eu acho que o psicológico é o mais importante, né? A alteração psicológica. E como que isso deve ser feito, né? Como que esse uso contínuo deve ser feito se eu sou defensor? Justamente as aplicações constantes. A gente pode falar num outro vídeo somente de aplicação, mas nesse vídeo aqui eu vou me limitar a falar de 1 ou 2 aplicações semanais. Vamos exemplificar, por exemplo, a testosterona. Então, 1 ou 2 aplicações semanais de testosterona. Todas as semanas, por semanas e semanas seguidas, né? E como é que você faz? Faz o controle de exames junto a um médico, a um profissional que entenda do assunto, né? A gente sabe também que existe um preconceito bastante grande do uso de esteroides, quando a gente fala de estética, e aqui a gente está falando de estética, a gente pode falar da parte funcional de uma pessoa que tem um hipogonadismo, que é uma dificuldade de produção de testosterona, mas a gente pode falar de pessoas saudáveis que querem melhorar o corpo, simplesmente, sem nenhum tipo de hipocrisia, tá? Então a pessoa vai fazer uma anamnese inicial, uma entrevista inicial com o médico, exames iniciais para saber quais são os parâmetros de saúde naquele momento, vai usar, por exemplo, por 12 ou 16 semanas,
repetir esses exames e, periodicamente, repetir os exames e passar em consulta com o médico. Para quê? Para controlar os parâmetros de saúde. Estou tendo colateral? Qual colateral? É a acne? Qual colateral? Oleosidade da pele? Queda de cabelo? E esse médico que entenda do assunto, através dos exames, vai corrigindo esses parâmetros. E aí pode fazer um aumento da dose da testosterona utilizada, uma manutenção, uma diminuição ou até mesmo um acréscimo em algum momento, ao longo do ano, por exemplo, de um segundo ou terceiro esteroide. Ao passo que se nós fizermos o uso do esteroide e a parada, seria o ciclo de TPC, vai usar por algumas semanas, que pode ser, por exemplo, 12 ou 16, e aí tem que fazer no TPC, terapia pós-ciclo, que é tão trabalhosa ou mais do que a manutenção do uso de esteroides e os exames, né, que são feitos. Então precisa, não é porque eu faço a TPC que eu não tenho que fazer exames, e esses exames ainda são mais necessários do que o próprio exame daquele usuário contínuo, porque eu preciso saber se o eixo foi recuperado, se o LH, o FSH, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, voltaram. E se, por exemplo, a produção de espermatozoides desse paciente também voltou, tá? Então, todo usuário deve ser acompanhado pelo médico, ele deve fazer exames periódicos e, na minha opinião, precisa, sim, fazer o uso contínuo, justamente para evitar esse crash hormonal e, principalmente, os efeitos psicológicos da parada abrupta dos esteroides. Ainda, pessoal, é importante nós falarmos do uso contínuo de esteroide. Por exemplo, se a gente tem um idoso ou uma idosa que faz o uso, não tem menor sentido para esse paciente usarmos o esteroide e parar de usar. Veja bem, uma coisa é o paciente jovem, saudável, que quer melhorar a estética. Esse paciente é até aceitável em algum momento ele fazer um ciclo na TPC. Não para a maioria, como já externei aqui a minha opinião. Mas para aquele usuário, por exemplo, o idoso, que tem uma perda de massa muscular, para esse usuário, na minha concepção, é inimaginável ele fazer o uso e interromper o uso desse esteroide, né? Então, o esteroide vai promover nesse idoso, nessa idosa, ganho de massa muscular, ganho de massa óssea, melhor mobilidade, melhor raciocínio, mais destreza ao caminhar e vai dificultar, né? Vai ser menos comum queda com fratura. E a cada mais ou menos 10 idosos que sofrem queda, cerca de 8 deles têm fratura do colo do fêmur, tá? E desses 8, vários acabam indo a óbito. Por quê? Perda de massa muscular. E quem promove o ganho de massa muscular? Esteroides anabolizantes, como por exemplo a testosterona. Então, nesse público, mais uma vez, praticamente não dá para nós pensarmos em não fazer o uso contínuo, né? Ou seja, para esse paciente não dá para nós fazermos o uso e a parada, o uso e a parada. Pacientes idosos, sejam homens ou mulheres, devidamente monitorizados, com os parâmetros de saúde diversos que são necessários, fazer o uso contínuo do esteroide é bastante importante, ok? Peço a todo mundo que está vendo esse vídeo aqui que aproveite e se inscreva no canal, manda esse vídeo, marca teu colega aqui para que também tenha acesso a essa informação. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa sobre ciclo, sobre TPC que eu não abordei, deixa aqui nos comentários, tá? A sugestão também de vídeo sobre esse tema ou outros temas ligados a esteroides, deixa aqui também nesse vídeo aqui nos comentários aqui abaixo. Agradeço a todo mundo que está acompanhando. Se inscreva no canal, se inscreve lá também no meu Instagram, que é o @EdsonLovatti02. Lá sempre tem informação, tem caixinha de pergunta que vocês podem fazer. E sempre que tiver vídeo novo, eu vou colocar lá avisando vocês e vice-versa, tá bem? Obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!